futebol, torço pelo futebol, pelo bom futebol, tá? Não tenho absolutamente nada contra o futebol. Acho que a gente deve retomar o futebol nas mãos do povo, porque hoje ele virou mercadoria e está sendo usado para trazer lucro para quem já tem muito dinheiro. Não temos nada contra o futebol, nosso problema não é contra o estádio, é contra o Estado, né, o que é bem diferente. E acreditamos que o futebol é mais uma das nossas lutas, né, mais uma das nossas pautas. Não é caso o governo tirar a Copa, é como eles devem levar isso, né? Como eles devem mudar, na verdade, né? Como eles estão levando, eles estão fazendo tudo ao contrário. Porque eles estão prejudicando várias pessoas, né? Então eles deviam mudar isso, né? A gente está falando do direito à cidade, né? Da violação desse direito. Então existem muito mais coisas para serem faladas do que simplesmente os gastos da Copa. Só que nós estamos perdendo aí o nosso direito de ir e vir. Agora, quando abrir lá o primeiro jogo no Itaquera, vocês vão ver como vai ser diferente você se locomover para entrar no estádio. Quem for, né? O preço está muito abusivo, absurdo. Ele acha que o clube é feito só dos sócios. Pobre também é torcedor, pô. R$300 é um preço abusivo. O Brasil hoje passa por uma fase de elitização nos preços dos ingressos para o futebol. Isso é uma coisa visível e uma tendência já de clubes e também por causa da Copa do Mundo. A questão é se a longo prazo isso vai se sustentar. Se as pessoas vão ter R$100, R$200 para ir a 2, 3, 4 jogos do seu time por mês num estádio. A Copa ela também funciona como um laboratório. Lá no Comitê Popular, a gente entende que o que acontece antes e durante a Copa do Mundo é uma espécie de experimento para o que permanece depois. Ou seja, violações de direitos, a privatização do espaço público, a forma como certas decisões são tomadas por parte do Estado sem consultar a população, um investimento bilionário na segurança pública, no que se refere à vigilância e monitoramento, mas também a repressão armada de manifestações. Tudo isso nós entendemos que são coisas que permanecem depois da Copa. Então não se trata apenas de pensar esses 30 dias do dia 12 de junho ao dia 13 de julho de 2014, mas tudo aquilo que é colocado em prática nesse evento e que permanece depois dele. E permanece no sentido de impactar a vida das pessoas, de transformar as cidades em que a gente mora e de violar direitos que foram conquistados com muita luta, pelo menos nos últimos 25 anos de Constituição Federal Democrática. Eu acho que nós temos que bater mais em cima disso daí, do efeito que vai ser causado com a Copa do Mundo aqui, entendeu? Agora, se ficar todo mundo de braços cruzados, se lamentando, vendo as pessoas morrerem nos hospitais, aí nos corredores, transporte público aí uma calamidade aí que todo mundo sabe, segurança então nem se fala. Então é dessas coisas que a gente tem que estar discutindo aqui em relação à Copa do Mundo, os efeitos negativos que a Copa do Mundo vai trazer. Porque depois de terminado, a FIFA simplesmente vai recolher sua lona, pegar por debaixo do braço, vai embora e vai ficar o buraco aqui para o povo brasileiro tentar resolver. E não vai ser fácil. Então, nós estamos em uma área particular que está abandonada há mais de 22 anos. A especulação imobiliária no Brasil funciona dessa forma. Em período de Copa do Mundo, ocupar uma área como essa, próxima ao Itaquerão, é um grito de independência dos excluídos. Nós nos sentimos repreendidos, oprimidos o tempo todo. E isso aqui que você está vendo agora, nesse ano, eu acho que é uma demonstração da força da organização popular, das organizações sociais. Por isso a gente entende que a Copa ela não é nem o maior dos nossos problemas, nem o único, mas ela funciona como um catalisador, um fator que consegue articular
diversas violações de direitos humanos nesses vários temas que a gente vem trabalhando dentro do comitê. Se nós não cobrarmos o uso do Estado, que é nosso, dinheiro público, que foi prometido na abertura da Copa, que dinheiro público, hipótese nenhuma. Seria possível passar isso aí, voltar em vídeo, está gravado, né? Nem um centavo. Na minha opinião, não sai um centavo do orçamento público federal para construir ou reformar estádios. Nós pensávamos que essa Copa ia ser custeada com recursos privados. Na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Quer dizer, praticamente ela foi custeada com os recursos públicos. Que as empresas patrocinadoras e a FIFA gozam no Brasil, por lei, de isenção fiscal calculada num valor de mais de 10 bilhões de reais. Então calculamos que cerca de 10 bilhões de reais deixarão de ser arrecadados, dinheiro que poderia ser investido em políticas públicas ou pelo menos para minimizar os danos causados pelo evento. Porque um clube privado recebeu todo tipo de ajuda do poder público. Está se construindo um estádio num terreno que não é dele, com dinheiro público, com concessão de isenção fiscal e mais ainda com pedido de financiamento para o governo federal e com isenção de todo o material de construção que é concedido. O comitê tem alguma coisa planejada já depois que acabar a Copa, o que o comitê vai fazer? Bom, depois, em primeiro lugar, a gente quer saber o que a gente vai pagar dessa Copa. Né? A gente sabe que os estados, os municípios e o governo federal têm se endividado muito para produzir, realizar, organizar esse mega evento. Né? Existe uma lei em vigor que diz que para obras relativas à Copa, as cidades, os estados e o governo federal podem se endividar sem limites. Diferente, por exemplo, de obras para educação, para saúde, para moradia, que tem um limite de investimento do Estado para que ele não tenha uma dívida pública impagável. E bom, se os estados e os municípios podem se endividar sem limites para construir coisas supostamente relacionadas à Copa, então vai sobrar depois da Copa uma enorme dívida pública que a população vai ter que pagar. Entendeu? Então, se for pôr na balança, na verdade, uma Copa do Mundo não traz benefício para o país. Porque haja visto que países aí lá de fora rejeitaram, inclusive, uma Copa do Mundo no seu país, já prevendo esse tipo de coisa. Entendeu? Então, na verdade, se você for analisar pela questão da segurança, da moradia, da saúde, quer dizer, você vai reparar que, na verdade, o Brasil não está tendo lucro com isso, está tendo um prejuízo enorme. The cost of the stadium was 4.5 billion rands. The maintenance cost is around 65 million rands a year. At the moment, the cost comes from the city coffers, yes. We're averaging more than one event per month. It's not enough. I was staying next to Karimpong Stadium. The city police, they take us out of the street. We didn't want to come, but they forced us to come because foreigners, they're gonna come for the World Cup. I don't like this place because there's nothing. Após a crise de 2008, existe um problema no capitalismo financeiro global, que é um problema de onde esse dinheiro todo que circula no mercado financeiro vai se instalar. Já que os Estados Unidos estão em crise, a Europa está em crise, né? Setor imobiliário, construção civil, em crise profunda. E esse dinheiro que circula no mercado financeiro precisa se instalar em algum lugar. Então fazer um estádio em Itaquera não é simplesmente o estádio do Corinthians. É um certo lugar na cidade de São Paulo em que ainda é possível expandir o capital imobiliário, verticalizar, fazer grandes empreendimentos e substituir uma população tradicionalmente operária e pobre por uma outra população de classe média ou de classe alta que pode pagar para morar ali.
lutei com muito suor para fazer a minha casinha e hoje eles querem arrancar e não diz para onde a gente vai. Há 36 anos na vila, Maria é a moradora mais antiga. Ela teme perder tudo. Estão falando que vai tirar tudo, mas até agora não chegou nenhum papel na minha mão, mas é bom a gente prevenir. Porque se tirar a gente, para onde a gente vai tentar assim de gente, esse mundaréu de gente? O relato emocionado de Aparecida resume o sentimento dos moradores. Eu estou pedindo sim uma casa para eu pagar. Não com orgulho nem com soberba, mas na dignidade do homem, que o homem que não tem sua casa, ele é nu. Esse processo é um processo que faz girar o capital. Esse capital que está circulando após a crise de 2008 e que não tinha muito aonde se instalar e que começa a instalar no Brasil, na Índia, na China, na Rússia, nos BRICS, nesses países emergentes, onde o controle social é menor e a possibilidade de lucros muito maior. Também foi confirmado como sede da Copa de 2014. Agora, com certeza, há muitos benefícios para essas empresas patrocinadoras, para a FIFA, para as empresas de construção civil, que são um monopólio que está construindo todos os estádios. A Camargo Correia, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht são as 3 empresas que estão construindo todos os estádios da Copa do Mundo. Eles estão ganhando muito dinheiro com isso. E esse é um dos grandes benefícios para eles, naturalmente não para nós. Por isso a gente sempre pergunta, Copa para quem? Se eles calcularam um estádio por 480 milhões e está chegando a 2 bilhões, eu estava vendo uma pesquisa na revista, numa Folha da Menina, que quando estava a Copa da África, o Brasil foi orçado em 5 bilhões. 5 bilhões não paga os estádios. Lá calcularam que era 5 bilhões. Brincadeira falar do dinheiro dos outros, né? Vai custar 5 bilhões, mas vai custar 15, 20, porque você vai pagar, não é do meu bolso. Fazer obra sem até eu faria. Tem uma frase muito interessante do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, sobre o estádio, que ele deu numa entrevista, dizendo o seguinte, que o estádio vai custar mais de 1 bilhão com certeza, e a ideia, o projeto para esse estádio é que ele seja um grande shopping com um campo de futebol no meio. Então, quer dizer, quando você fala sobre áreas públicas para prática esportiva, pode esquecer. Ele é, na verdade, um grande shopping, onde o torcedor se torna consumidor, vai pagar um ingresso caro para entrar, antes de chegar na arquibancada passa por uma série de lojas e consome o espetáculo do futebol, depois volta para sua casa e é isso. R$100 queima o bolso do pobre. O pobre não tem R$100. Quem sempre curtiu e veio pro estádio aí sabe que isso aí é covardia que eles estão fazendo com o nosso torcedor aí. O futebol é feito do torcedor. Sem o torcedor não existe futebol, então a festa é nossa. O cordão de isolamento a 2 km das arenas foi autorizado pela FIFA, ele existe, o pessoal não vai vender mais, não vai vender produto nenhum. Cordão de isolamento de 2 km em volta do estádio. É verdade? É verdade. Não foi autorizado pela FIFA, isso foi exigido pela FIFA e aprovado por lei federal, que é a Lei Geral da Copa. Não apenas as empresas patrocinadoras da Copa têm exclusividade nesse perímetro, como esse perímetro é um cerco militar. O que isso significa? Isso já aconteceu na Copa das Confederações, tá? Não estou falando do que vai acontecer, estou falando do que já aconteceu. Significa que nessa área de 2 quilômetros, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, dependendo do local, existe um cerco militar formado pela Polícia Militar de cada cidade, a Força Nacional de Segurança, que é uma força nacional composta por policiais militares de todo o país, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Guardas Civis Metropolitanas, que vão cercar esse perímetro em volta do estádio
para garantir que ninguém, sem o ingresso do jogo ou sem uma credencial de imprensa concedida pela FIFA e somente pela FIFA, sem isso, ninguém entra nesse período. Infelizmente, os jornais, a TV, na época que estava sendo discutida essa lei, só falavam, porque vai vender bebida no estádio. A Lei Geral da Copa de 2014 foi aprovada ontem no Senado e agora só depende da sanção, da presidente Dilma Rousseff. Mas a discussão sobre a venda de bebida alcoólica em estádios, esta continua. E o projeto da Lei Geral da Copa, que define as regras para o Mundial de 2014 e também para a Copa das Confederações em 2013, foi aprovado hoje no Senado. A proposta segue agora para a sanção da presidente Dilma. A questão mais polêmica, a venda de bebida alcoólica nos estádios, está liberada para os dois eventos. E a gente ficava assim, furioso, porque como é que eles ficam falando de cerveja no estádio, que não é problema nenhum, É problema vender cerveja no estádio? Por acaso faz mal a alguém tomar uma cervejinha? Agora, proibir as pessoas de passarem um perímetro de 2 quilômetros, que estava no projeto de lei, foi discutido no Congresso Nacional, ninguém falou. E não pense que é só lá em Itaquera, porque no Vale do Anhangabaú tem exibição pública dos jogos e vale a mesma coisa. No Congresso da FIFA, no Hotel Transamérica, vale a mesma coisa. Todos esses lugares são lugares oficiais do evento e eles estão listados lá na Lei Geral da Copa. O caminho anti-manifestação existe encomendado? Tem 2 equipamentos diferentes. Um é uma espécie de blindado que tem uns equipamentos para jogar jato d'água, gás e gás misturado na água. Que é blindado e tem vários furos assim por onde sai bala de borracha, jato d'água e gás. É verdade, existe esse equipamento, ele já está em uso pela Polícia Militar em São Paulo. Existem ainda outros equipamentos, como um caminhão que tem em cima dele uma espécie de alto-falante que solta um canhão sônico. Isso é a última tendência em repressão de população em manifestação. Já é usado em outros países do mundo e começou a ser usado no Brasil ainda na Copa das Confederações ano passado. Foi usado em Fortaleza e foi usado em Belo Horizonte. Ele solta um jato de som tão agudo e insuportável que você precisa imediatamente sair daquele local, senão você desmaia. E, de fato, esses equipamentos e esse investimento de 2 bilhões de reais em segurança, a gente questiona para quê, contra quem esses equipamentos são usados. É para nos dar mais segurança ou é para calar a nossa boca? Mas eu acho que o que nós não podemos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Vindo o pessoal lá de fora e mandando na gente aqui, falando o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. E se descuidar, eles mesmos mandam prender, eles mesmos pedem a nossa prisão e com certeza nós vamos para trás das grades por esses atos aí impensáveis que foi cometidos um pouco além desse governo que está aí agora, que foi no governo anterior, que
concordou com toda essa coisa toda aí. E hoje nós estamos pagando os efeitos disso e vamos pagar muito mais na frente. Por exemplo, o que foi prometido que seria o grande legado da Copa no Brasil? A mobilidade urbana, investimento em transporte público. Se você for olhar, em 2010, a matriz de responsabilidade tinha um valor reservado para obras de mobilidade. Hoje, esse valor diminuiu muito. A maioria das obras prometidas de investimento no transporte público, nas 12 cidades, não vai acontecer. Ou não vai ser entregue até junho de 2014. Vai ficar para depois. Além da Arena Pantanal, a outra grande obra para a Copa do Mundo aqui em Cuiabá é essa aqui. O VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, é uma espécie de metrô de superfície. Vai custar R$1,5 bilhão de reais, 3 vezes o valor do estádio. Foi aprovado com base numa regra especial para a Copa do Mundo, que permitiu licitação mais rápida. Só que a construção está atrasada demais. Pode não ficar pronta a tempo para o Mundial de 2014. É o que mostram as últimas medições feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. Talvez o maior legado dessa Copa tenha sido justamente a mobilização da sociedade contra o evento. Porque o que nós estamos vendo é que a sociedade está participando mais, a cada vez mais, e tendo consciência de que o Estado somos nós. Então essa época da Copa, tá acontecendo tudo isso aí, o pessoal esperou. É o melhor momento que o mundo todo tá olhando pra gente. Então é agora que tem que abrir o fogo. Tem uma manifestação no meio da avenida. Aí vai lá um repórter da Globo falar da manifestação. Ele não fala o que é a manifestação, do que se trata, por que aquelas pessoas estão ali fazendo aquilo. Ela fala o quê? Ah, tá aqui, o trânsito tá muito ruim, as pessoas estão paradas no trânsito por causa da manifestação, e o trânsito, e o trânsito, e o trânsito. Mas peraí, toda vez que eu vejo uma notícia dessa, eu pergunto, mas por que as pessoas estão nas ruas? Qual é a razão para elas estarem lá? Só porque elas são umas chatas? Não, elas não querem atrapalhar a vida das pessoas, elas querem lutar por direitos. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo! O povo não é bobo, abaixa a rede Globo! Porque a Globo é uma das grandes beneficiárias da Copa do Mundo. Eu falei das empresas de construção, mas quem é que tem os direitos de exclusividade para transmitir a Copa do Mundo? E quanto vale um comercial no intervalo do Jogo do Brasil? R$500 mil? R$1 milhão? Um comercial de 13 minutos? No intervalo do jogo? Isso vai direto, entra direto na conta do Roberto Marinho, da família que controla a Globo, que controla a mídia no Brasil. Quando eles dão essa notícia, talvez eles não estejam querendo te informar, eles estejam querendo te desinformar, para garantir que a Copa fique intacta, porque para eles a Copa vale muito dinheiro. E ao mês da Copa, o SPTV Segura Edição é especial. Ao vivo aqui da Arena do Corinthians, o palco da festa paulista. Eu acho que toda manifestação é válida, é justa e tem que ir para as ruas se manifestarem mesmo. Vamos negociar nas ruas, né? Pacificamente, democraticamente, mas vamos negociar nas ruas, que nos pertencem, porque só a luta muda. E se a gente não tivesse ido para a rua em junho passado, a gente não teria barrado o aumento da tarifa. E isso é a maior prova de que quando a gente vai atrás do nosso direito, a gente consegue. Não tem outra forma. Essa é a forma de fazer avanços na nossa democracia tão jovem, tão frágil.